Bom, pessoal, o desfragmentador de disco é uma situação bastante simples, mas é uma ferramenta muito importante. A ideia, basicamente, é que a unidade de memória ela é dividida, como a gente tinha desenhado no módulo anterior, ela é dividida em compartimentos, os tais setores. Em princípio, o que o Windows tenta fazer? Sempre que ele vai gravar um pacote de dados, um arquivo do Word, um programa, enfim, sempre que ele vai gravar alguma coisa na unidade de memória, ele vai tentar gravar, é claro, de maneira consecutiva ou contígua, né? Tudo do ladinho, porque é muito mais legal. Mas às vezes não dá, por alguma razão. Vocês têm que lembrar o seguinte, o comando salvar, que é um comando tão simples, é um comando tão natural do nosso cotidiano, o comando salvar significa, porque lembra, você tem o salvar e você tem o salvar como. O salvar significa então, salva esse negócio aqui no mesmo lugar em que ele já estava, na mesma pasta, na mesma unidade de memória, salva com o mesmo nome que já tinha e salva com o mesmo formato, .doc, .xls, .ppt, seja lá o que for. Só que essa história de salvar o arquivo no mesmo lugar não é só na mesma pasta. Lá no disco, de onde você abriu o arquivo, caso tenha aberto um arquivo pré-existente, quando você vai salvar, o que o Windows, em princípio, é obrigado a fazer, pela natureza do recurso? Gravar no mesmo local mesmo. Por quê? Porque quando você abre um arquivo do Word e altera, se o Windows salvasse em outro lugar, você teria dois arquivos do Word, diferentes, mas com o mesmo nome, ia ser um pau. Então ele sobrescreve, né? Grava por cima do anterior. Isso significa que ele tem que ir exatamente no mesmo lugar e salvar. Só que vamos supor, vamos até representar isso um pouquinho também. Então vamos imaginar a mesma coisa, tá? Vamos começar do mesmo princípio. Uma unidade de memória, dividida lá em compartimentos, alguns compartimentos e tal. E aí o Windows salvou alguma coisa que era bem pequenininha nesse setor aqui e deu. Sobrou até um espacinho. Beleza. Isso aqui é um arquivo do Word, vamos imaginar. Passado um tempo, e por alguma razão, quando você foi gravar alguma outra coisa nesse sistema, o Windows escolheu salvar aqui. Salvou nesse setor, não coube, ele usou o próximo setor, não coube, porque era um item maior, meio grande e tal, ele salvou lá. E aí deu, beleza. Depois de tudo isso, um dia você abre esse arquivo do Word, aqui representado na cor preta, e você adiciona a esse arquivo mais uns 10 parágrafos de texto, mais umas 2 imagens, enfim. E aí você manda o Windows salvar. Retornando, salvar o que é? No mesmo lugar. O Windows tenta salvar no mesmo lugar, mas esse espacinho ainda sobrando que aqui está, não é suficiente. Então o Windows completa esse setor com a gravação do que cabe, e o resto o Windows tenta gravar no próximo setor, o setor imediatamente posterior. Só que isso, nesse momento, evidentemente, não pode ser feito. E o Windows vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar e vai salvar o arquivo, digamos, nessa área aqui. A continuação dele. Pessoal, não há problemas de funcionamento. Não é que isso aqui não funciona. Funciona sim. Só que vejam, esse arquivo aqui representado na cor preta, ele está evidentemente o quê? Fragmentado, dividido, separado, parte para cá, parte para lá, fala do jeito que você quiser. O importante é o conceito. E isso não é legal para a máquina. Não é legal para a máquina por dois motivos primários. Primeiro motivo, deixa o sistema mais lento. Ora, galera, o que seria melhor? Posicionar a cabeça de leitura e gravação num único lugar e fazer todo o trabalho de uma vez só, de começo ao fim, ou posicionar em um dos lugares, faz uma parte do trabalho de leitura, gasta um tempo reposicionando para depois fazer a segunda parte, e se for o caso até, gasta um tempo para fazer a terceira parte. Isso deixa o sistema mais lento.
Segundo, com todos esses reposicionamentos para fazer a leitura, você também tem maior desgaste físico da peça, maior consumo de energia. Só tem problema, não tem nada de bom nisso. É aí que entra o desfragmentador. Evidentemente que o desfragmentador, ele pega aquilo que está fragmentado, separado, dividido, e vai então agrupar, vai ajuntar, como se diz por aí, né? Muito bem. Como? Não sei, não quero saber, estou tranquilo porque a banca não vai perguntar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: será que o Windows, a hora que eu acionar esta sua ferramenta, o desfragmentador de disco, será que ele vai trazer este pedacinho do documento do Word aqui para trás e vai juntar os dois aqui atrás? Ou será que ele vai tirar essa parte aqui de trás, relocar todo esse item em vermelho e depois colocar o outro lá? Não me importa. E, sinceramente, a resposta é muito simples. O Windows sempre vai fazer da maneira que dê o menor trabalho possível. Por quê? Trabalho é desgaste, é consumo de energia. O Windows vai fazer de forma que o seu desgaste seja o menor. Como isso é na prática, não precisamos saber. Ora, portanto, no primeiro momento, a gente vai conhecer muito pouco do desfragmentador. O desfragmentador é um negócio que desfragmenta, ou seja, pega as coisas que estão separadas, divididas e as unifica. Ponto. Bem simples, é claro que a banca tem muitas outras formas de falar a mesma coisa. Então, isso é muito legal. Vantagens da desfragmentação. 1, aumenta a velocidade do sistema. 2, diminui o desgaste e consumo de energia elétrica para o funcionamento do próprio sistema. Bem legal. Agora, um detalhe importante sobre a janela do desfragmentador, a janela da ferramenta. Vejam. Olha só, pessoal. Em primeiro lugar, vocês podem ver o seguinte. Eu tenho aí uma unidade C, que tem uma certa capacidade, um certo espaço livre, etc. e tal. E aí vocês podem perceber que começa uma pancada dentro de uma barra. Vocês observam o seguinte. Algumas cores, elas surgem. E essas cores estão relacionadas com a legenda que está aqui embaixo, pessoal. Então vejam bem, aqueles trechinhos em vermelho são arquivos fragmentados. Os azuis são os que estão legal, perfeitos, os chamados contíguos. A parte verde é a parte de arquivos que não podem ser movidos, geralmente é arquivo de sistema, e esse espação em branco é um espaço livre. Ora, vejam que eu coloquei em destaque aí para vocês, num retângulo marcado por uma seta na cor azul, 2 botões, analisar e desfragmentar. Sempre o recomendado é analisar. Primeiro, analisar. Sabe por quê, pessoal? Esse resultado aí que vocês estão vendo surgiu justamente de eu ter clicado no botão analisar. E no meu caso, observem a mensagem que surge para mim após eu ter clicado no botão analisar. Ele diz lá, olha, análise concluída para o disco C. Você não precisa desfragmentar esse volume. Claro, apesar dele dizer você não precisa, ainda assim a opção de desfragmentar permanece, claro. Nós não somos, né, obrigados a aceitar. Mas fique com a visão dele. Outra coisa, pessoal, o que poderia ter aparecido aí? Em vez de aparecer, você não precisa desfragmentar esse volume, poderia ter aparecido o seguinte, é recomendado que você desfragmente esse volume, tá? Se ele falar que sim, é sim. Se ele falar que não, é não, galera, na prática e na prova, tá? Agora, você vai falar assim, poxa vida, Enem, mas eu não entendi. Porque olhando de novo ali a janela, que tem as marcações, eu posso ver várias áreas marcadas com a cor vermelha, ou seja, analisando a própria estrutura da janela, significa que nessa unidade de memória que foi analisada, existem sim trechos fragmentados. E se existem trechos fragmentados, por que a ferramenta, mesmo assim, por que a ferramenta não diz para mim que eu deveria fragmentar? Desfragmentar, aliás.
Ora, pessoal, tudo na vida é uma questão de custo-benefício. Tudo não sei, mas a informática trabalha muito os seus sistemas com a ideia de custo-benefício. Nem tudo deve ser feito o tempo inteiro. Tá? Então, a informática pensa assim, eu vou medir o esforço que a máquina deve exercer para completar uma tarefa e vou medir o teórico índice ou a teórica relação de benefício causado por essa tarefa. Vocês podem ver que, apesar do meu sistema possuir arquivos fragmentados, o Windows sugeriu que eu não desfragmentasse. Basicamente, o que o Windows está querendo dizer para mim, através dessa ferramenta, é o seguinte: Renê, o seu disco, é verdade, possui algumas poucas áreas fragmentadas. Mas, para que eu desfragmente essas áreas, através dessa ferramenta, eu vou gastar muito recurso, eu vou gastar muita energia, eu vou despender recurso da máquina, numa quantidade tal que o benefício alcançado, ao final, não vai compensar. Despesa maior do que retorno, o Windows diz, não, ainda não. Se a sua unidade está 1%, 2%, 3% fragmentada, não há por que usar o desfragmentador. Agora, se a relação descoberta pelo Windows tivesse sido inversa, ou seja, quando ele medisse a intensidade dos recursos a serem disponibilizados para executar a ferramenta, versus o índice de benefício alcançado, e o benefício fosse maior, então, assim que o benefício ultrapassa a intenção de despesa, ou seja, de esforços necessários, o Windows então diria para mim, é recomendado que você desfragmente. Se você tiver um absurdo de 20% fragmentado na unidade de memória, eu sei que 20 de 100 pode não parecer muito, mas nesse caso é exageradíssimo, o Windows já pediria, pelo amor de Deus, para você desfragmentar. Tá bom? É isso. Detalhe, eu sempre gosto de falar isso porque é um paralelo à matéria em si, às bancas, mas eu tenho sempre muita preocupação que vocês incorporem no cotidiano as ferramentas que a gente vai falando aqui e que eventualmente se encontrem em situação problemática. Então deixa eu já avisar uma coisa para vocês. Você então decide que vai fazer o desfragmentador de disco ainda hoje, vai só terminar de ver essa aula e beleza, vou fazer o desfragmentador de disco. Aí você vai no analisar e o Windows diz, é recomendado, e você aciona. Pessoal, dependendo de muitos fatores, mas dependendo principalmente do índice de fragmentação, caso ele seja muito alto, do tipo de processador e recurso que você tem na máquina. Você tem uma máquina com processador mais lerdo, mais antigo, o índice de fragmentação é muito grande, sua unidade de memória é muito grande, então a fragmentação é um negócio absurdo, é gigantesco, não estranhem se mais de 10 horas, hoje em dia é difícil levar mais de 10 horas, mas eu vou exagerar, não estranhe se a sua máquina, pela primeira vez, levar mais de 10 horas para fazer alguma coisa. Porque veja, você tem seu computador há 4 anos e nem conhecia a ferramenta, quanto mais tê-la usado. Então você, há 4 anos atrás, se mudou, foi morar num apartamento. O apartamento estava limpinho, novinho. Durante 4 anos você não limpou esse apartamento. Nada. Você não fez nada. Tá? Mas não passou nem o dedo assim para tirar aquela sujeira para ver se tinha. E aí 4 anos depois você vai fazer uma faxina nesse imóvel. Né? Se é que você consegue ainda se manter vivendo dentro dele. Galera, quanto tempo você vai levar? Vai levar os tubos, né? Agora, se você é daquela pessoa que, digamos, mora lá sozinho no apartamento, terminou de fazer a janta, sujou, um prato, um copo, uma faca e um garfo. Mas assim que você termina, você já vai para a cozinha e lava aquilo, quanto tempo você vai gastar nessa manutenção? Quase nada, né? Então, a mesma coisa o desfragmentador, claro que ele não vai lavar sua louça, né? Então, se você usa a ferramenta com uma boa frequência, em geral, de 8 a 10 minutos, estourando 20 minutos, ele vai resolver o seu problema. Se você acumular uma carga de trabalho absurda, gigantesca, então evidentemente ele vai levar muito tempo. Se você já tem uma máquina há mais tempo e nunca fez, e tem receio de colocar para fazer, porque né, quanto tempo vai levar, coloca antes de dormir.
né? Então, um pouco antes de você dormir, você ativa a ferramenta e deixa o computador. A história que o computador trabalhar a noite inteira, acaba com ele e tal, isso é mito, hein, galera? Fica, deixa fazer, porque se o Windows recomendou que você fizesse, é um bom negócio seguir essa orientação, tá legal? E se demorar, fica tranquilo também. Então esse, meus amigos, é o desfragmentador. Perfeito. Outra coisa, e essa é uma coisa interessante, limpeza de disco. Observem aí as janelas. Primeira coisa, galera, limpeza de disco não limpa nada obrigatoriamente. Então vejam, quando eu aciono a ferramenta de disco, de limpeza de disco, para uma determinada unidade que eu vou escolher, vocês podem perceber, na primeira janela, que está na esquerda do seu slide, você pode perceber que o Windows diz o seguinte: arquivos a serem excluídos. Tá? Só que, na verdade, deixa eu fazer uma menção anterior para você acompanhar na leitura. Né? Tá aqui, ó. Primeiro aqui em cima. Olha a frase aí, pessoal. Você pode usar a limpeza de disco para liberar até 40 mil e tantos kilobytes de espaço. Quais seriam? Aí sim, aí seria esse conjunto. Vejam, porém, quais são os itens que estão aí dentro. Programas de download da internet, arquivos de internet temporários, a lixeira. O Windows sugere, pelo amor de Deus, que você remova itens que teoricamente poderiam ser menosprezados ou até então desprezados. Se você ficar na dúvida, porque veja lá, páginas da web offline, você fala, caramba, o que será que eu tenho de página da web offline? Não sei se eu quero apagar isso. Então, você pode clicar num item qualquer e em seguida nesse botão aqui na parte de baixo, exibir arquivos. Ele vai te mostrar para cada item, né, quais são os arquivos ali constantes. Ora, galera, arquivos da internet temporários, só ele praticamente tá com tudo, né? 40 mil kilobytes. 40 mil quilos, quer dizer, já dá mais de megabyte aí. Galera, arquivos temporários de internet, os cookies, né? Isso realmente deveria ser movido. Lixeira, etc e tal. Ou seja, primeira coisa, qual é o objetivo da limpeza de disco? Sugerir itens, sugerir e não limpar, sair limpando, sugerir itens que pudessem ser removidos da unidade de disco. Com qual intuito? Liberar espaço. Galera, para quem sabe um pouquinho mais de informática já conhece essa informação, mas é bom a gente lembrar. Você comprou um disco rígido de 500 GB, beleza. Quer dizer que se você colocar 480 GB num disco de 500, cabe? Claro que cabe, mas pode apostar, seu sistema vai ficar lento. Bom, então qual é a vantagem? Bom, a vantagem é volume, mas quando você tem uma unidade de memória muito cheia, então o sistema tem um pouco de lentidão, notada a lentidão para o usuário. Liberar o espaço que você de qualquer forma já não precisaria, pode ser um bom negócio. Tá legal? Muito bem, aí você vai lá e seleciona as opções que quiser. Vejam vocês, nessa área grande, central, que todos os itens estão marcados, começando lá em Downloaded Program Files, que não tem nada, né? Enfim, até arquivos temporários. E a lista continua. Cada um deles pode ser marcado ou desmarcado. Ou seja, eu posso aceitar a sugestão da limpeza de disco e apagar os arquivos de internet temporários. E aí eu clico nesse item de baixo, páginas da web offline, onde tem o ticado na cor verde, eu clico nessa caixa de diálogo e desmarco. Ou seja, a ferramenta só vai fazer o quê? Remover aquilo de fato que eu quiser. E na guia Mais Opções, abre a janela agora ao lado direito da imagem do slide para vocês. Em primeiro lugar, isso é uma coisa interessante, galera. Muito interessante. Está aqui, ó. Componentes do Windows. Está escrito o seguinte, ó, você pode ler comigo. Você pode liberar mais espaço em disco removendo componentes opcionais do Windows que não são usados. Por exemplo, eu uso sim o Internet Explorer.
Eu só uso o Internet Explorer, pessoal, como navegador de internet, para construir as imagens que vão nos slides para a aula do Internet Explorer. Porque se eu não fosse professor de informática, ou se eu não desse aula para concurso público, pelo menos, eu não usaria mais o Internet Explorer. E não é que o Internet Explorer é horrível. É que eu acho que tem outros melhores e eu não preciso ter meia dúzia de navegadores instalados. Ou eu uso o Mozilla Firefox e para algumas aplicações eu uso o Chrome, o Google Chrome. Tanto faz, é um gosto pessoal. Só que vocês sabem muito bem que, por padrão, quando você instala o sistema operacional Windows, o navegador Internet Explorer também é instalado. E se eu não quisesse? E se eu não quisesse a presença do Internet Explorer? Porque veja, se eu não tenho utilidade para ele, se eu não gosto dele, para que eu preciso? Então, você vai nessa área marcada em vermelho, componentes do Windows, clica no botão limpar, vai abrir a lista de componentes do Windows, tá? E aí você seleciona os que você deseja remover. Outro exemplo sobre isso, quem trabalha em empresa, né, principalmente no computador lá da empresa, muitas empresas, quando você vai ao menu iniciar, ao botão iniciar, e depois vai em programas, você vai até a pasta de jogos, que é aquele campo minado, paciência, aqueles lá, e não tem nada, está vazio. Por quê? Porque a pessoa que instalou tudo aquilo para você, então ela disse, olha, joguinho para você não vai ficar disponível. Por onde que ela desinstalou? Por aí, componentes do Windows, tá? Depois, e para terminar, programas instalados. Agora, galera, vejam vocês, você pode liberar mais espaço em disco removendo programas que não são usados. Mas espera aí, eu estou me contradizendo. Afinal de contas, eu disse para vocês, lá na parte da matéria do painel de controle, que para as bancas a única maneira correta de se remover um programa do computador é através do item adicionar ou remover programas do painel de controle. E agora eu digo que aqui em limpeza de disco você poderia fazer a mesma coisa. Na verdade, meus amigos, se vocês clicarem nesse botão limpar dessa área vermelha agora selecionada, vai abrir justamente a janela referente ao painel de controle, adicionar ou remover programas. Ou seja, é apenas uma maneira diferente de chegar ao mesmo lugar. Não é um recurso isolado, tá? E também serviria, claro, para que você pudesse, eventualmente, remover um programa da máquina com o formato adequado àquele que se espera, tá bem? Esse terceiro item, pessoal, restauração do sistema, fiquem tranquilos, não é que nós não vamos vê-lo, mas nós vamos vê-lo em detalhes, através da própria lista, também num bloco posterior. É uma das ferramentas mais essenciais, mais recentes e que mais tem caído nas provas de concurso, tá legal? Mas nós vamos falar dela em outra oportunidade. É isso aí, pessoal.